capítulo 11. Capítulo 11 de Paulo aos Coríntios diz assim, versículo 1. É uma frase, viu, gente? É só um versículo. Paulo diz assim aos Coríntios: sede meus seguidores, como também eu o sou de Cristo. É só isso. Esse capítulo 11 aqui, da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala isso, ele diz assim, ó: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Só isso, o primeiro versículo. Aí a gente vai entender isso aqui. Né? A gente falou ontem sobre referência na família, né? E hoje a gente vai falar o que é ser referência em qualquer lugar, sabe? Não só na família, mas em qualquer ambiente em que nós vivemos, sabe? Tanto faz dentro de casa, como do lado de fora, como no seu trabalho, como na sua vizinhança, como dentro da igreja. A gente tem que ser referência. Onde a gente caminha, você tem que ser referência. Onde você passa, você tem que clarear. Onde você passa, você tem que ser luz. Então, você tem que ser referência, né? Aí, hoje, Deus trouxe Paulo como exemplo. Essa igreja aqui, essa igreja de Coríntios aqui, ela foi uma das igrejas mais desafiadoras do ministério do apóstolo Paulo. Foi uma igreja muito desafiadora. Por quê? Porque a igreja de Coríntios, ela era uma igreja que ela estava muito cheia, sabe? Ela era farta de dons espirituais, muito farta. Só que as atitudes de Coríntios, as atitudes dos coríntios, dos cristãos coríntios, elas não revelavam esses dons, sabe? Elas tinham muitos dons, mas eles não praticavam, eles não revelavam esses dons, né? E por causa disso, essa igreja aqui de Coríntios, ela foi a igreja que mais, talvez uma das igrejas, né? Não vou dizer que mais não, porque eu não tenho certeza, mas foi uma das igrejas que mais recebeu exortações da parte de Paulo. Por isso, Paulo, ele queria sacudir a igreja. E aí Paulo chega para a igreja de Coríntios, depois dele começar a exortar a igreja, né? Se você ler a carta 1 Coríntios, todos você vai ver. Ele chega para os Coríntios e assim, ó: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, ó: olhem para mim como referência. Olhem para mim como exemplo, né? Olhem para mim, quando vocês olharem para mim, vocês olhem para mim como exemplo, mas sabendo que eu também tenho um referencial. E o meu referencial é Cristo, né? Nós todos, gente, todo mundo, eu abri essa ministração falando isso. Todo mundo, eu, você, todo mundo precisa de referência. Todo mundo precisa ter alguém como referência na vida, viu? Por quê, missionário? Porque, eu vou repetir novamente, um referencial, ele gera outro referencial. Quando você tem alguém que você é referência, essa pessoa vai gerar em você um referenciador, sabe? Uma pessoa que é vista como referência. Por quê? Porque você está olhando para aquele que está te dando um exemplo bom, um exemplo legal. Assim como também, deixa eu abrir isso aqui. Quando você coloca teus olhos, quando você começa a seguir pessoas que não estão de acordo com aquilo que é correto, que não estão agindo da maneira correta, que não têm um posicionamento correto, que não andam corretamente, você também vai cometer os mesmos erros. Por quê? Porque você está olhando para aquela pessoa e está olhando ela como exemplo na sua vida. Tem que ter muito cuidado, viu? Muito cuidado. Quando Paulo ele chegou para os coríntios com esse conselho, ele não estava dizendo aos coríntios para copiarem a ele, né? Não era copiar. Copiar é uma coisa, imitar é outra. Porque quando você copia alguém, quando você copia uma pessoa, você nas entrelinhas, né? No seu subconsciente, você está querendo ser aquela pessoa. Você não está querendo seguir aquela pessoa. Você está querendo ser aquela pessoa. E quando você quer ser uma pessoa que não é você, meu filho, você perde a sua identidade. Ou você não conseguiu ainda saber quem você é. Você não conseguiu saber, porque a pessoa que conhece a sua identidade, a pessoa que sabe quem ela é, principalmente no que se trata ao espiritual,
no que se trata ao reino de Deus, ela não precisa copiar ninguém. Ela não precisa, por quê? Porque ela já tem uma identidade formada em Cristo. Ela já tem uma identidade edificada em Cristo. E aí Paulo diz a eles, só sejam meus imitadores, não me copiem. Por que vocês não podem me copiar? Porque eu sou pecador também, né? A minha referência é Cristo, vocês não podem me copiar. Paulo sabia disso. Paulo ele era um cara muito sensato, sabe? Ele era muito sensato, ele tinha muita consciência. Ele sabia muito bem que apesar de tudo, de todos os feitos dele, de tudo que ele, do grande crescimento que ele teve ministerialmente, ele era dependente total de Cristo. E ele chega a dizer que ele era escravo de Cristo. Que negócio lindo, né? Lá em Filipenses, na carta à igreja de Filipos, ele fala também sobre isso, né? Ele chega para os filipenses e diz assim, ó, eu quero que vocês me sigam, sabe? Vocês me sigam, mas eu não sou perfeito. Ele diz aos filipenses, ó, gente, eu não sou perfeito. Eu só continuo avançando. Mesmo sem ter alcançado ainda, eu continuo avançando. Rumo ao alvo, eu continuo. Mas eu não sou perfeito. Mas vocês olhem para mim e comecem a me seguir, sabe? Comecem a me tomar como exemplo. Como exemplo. E aí nós vemos Paulo trazendo para nós essa proposta hoje, né? A proposta de não sermos cópias, mas seguidores, né? A proposta de Paulo para mim e para você hoje é essa. Me siga, mas não seja cópia. E a proposta de Jesus é que nós sejamos também referência, sabe? Que nós sermos vistos como alguém a ser imitado. Né? Hoje Deus vai trabalhar nas duas vertentes. Tanto para você aprender a seguir o bom exemplo, como para você aprender a se posicionar como exemplo. Sabe? Assim como Paulo se posicionava. Jesus está dizendo pra gente, ó, gente, hoje eu quero que vocês aprendam a serem vistos, certo? Como alguém a ser imitado, não copiado. Né? Ninguém vai copiar você. Ninguém tem que olhar para vocês e tem que imitar vocês. Vocês têm que ser vistos como uma pessoa que traz incentivo para outra pessoa. Vocês têm que ser vistos como alguém que traz inspiração, sabe? Alguém que seja referencial no reino, como meu filho Paulo era. Porque Paulo era referência, gente. Paulo era uma referência. E uma grande referência. E só que quando nós lemos aqui o capítulo 11, se você continuar lendo, no versículo 3, Paulo, ele deixa uma coisa muito clara. Uma coisa muito clara. Nós temos que saber e entender que apesar de nós termos referências, apesar de nós termos pessoas em quem nós nos inspiramos, nós temos que entender qual é a nossa maior inspiração, sabe? Qual é a nossa maior inspiração? E mais, para nós sermos referências, para nós sermos usados como referencial na vida de alguém, Cristo, ele tem que ser revelado em nossa vida. Né? E ele vai ser revelado como? A gente sabe, todo mundo sabe. Através das atitudes, através dos nossos posicionamentos, através da forma como nós andamos, através da maneira como nós agimos, no nosso abrir de boca, né? No nosso fechar, porque até o silêncio vai mostrar quem você é. É isso, para você ser referência, você tem que ter posturas, né? Para ser referência. Mas quando nós temos referências na terra, né, nós temos referência, já foi dito aqui que é importante nós temos que observar uma coisa muito interessante, muito importante, que a nossa maior referência não é aquele que nós referenciamos, viu? A nossa maior referência, Paulo diz aqui no versículo 3, ele diz assim, ó, eu quero que vocês saibam que a cabeça de todo homem, não sou eu. Eu quero que vocês me imitem. Eu quero que vocês olhem para mim como exemplo. Eu quero que vocês olhem para mim como um referencial. Mas não esqueçam que o cabeça da igreja, aquele que manda, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que trata, aquele que exalta, aquele que abate, aquele que corrige, aquele que disciplina, sabe? Aquele que cuida, aquele que salva, esse é o cabeça. É ele que manda, é ele que faz, sabe? É ele. Essa tem que ser a sua maior referência.
A humildade daquele homem era tamanha. É um negócio impressionante. A humildade de Paulo era uma humildade sem palavras pra gente descrever. Porque ele tinha consciência da pequenez dele. Mesmo ele dizendo pro povo, ó, me imitem. Mesmo ele dizendo pro povo, se colocando como exemplo para aquele povo, ele tinha consciência de que ele não era nada diante de Deus, diante de Cristo, diante do cabeça da igreja. A gente tem que entender isso, pra gente não se confundir, pra gente saber que mesmo tendo um referencial humano, mesmo tendo um referencial de homem, mesmo você admirando alguém, mesmo você querendo imitar alguém nos seus posicionamentos, existe algo maior, existe a referência da tua vida que é Cristo. É isso. É isso que Paulo disse aqui para os coríntios. É isso aqui. Só que, infelizmente, né? Eu vou colocar essa palavra infelizmente porque é infelizmente. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de seguir esse conselho, sabe? Esse conselho de Paulo, que é imitar a Cristo. Por quê? Porque muitas pessoas, elas abrem a boca, elas se dizem discípulos, se dizem seguidores de Cristo, sabe? Pessoa que segue aprendizes de Cristo, se dizem seguidores, se dizem servos, mas nunca conseguiram se esvaziar de si mesmos, sabe? Nunca conseguiram mudar, nunca conseguiram se deixar transformar, nunca conseguiram jogar fora a velha natureza para absorver a natureza de Cristo. Existem pessoas que não conseguem, não vão conseguir nunca. Mas por que não vão conseguir? Porque são orgulhosas, porque não entenderam o propósito, né, do chamado, porque não entenderam o propósito da criação, que é ser imagem e semelhança. Eu não sei, mas tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que vão passar 30, 40, 50 anos, uma vida inteira dentro da igreja, mas não vão mudar, vão continuar as mesmas pessoas, não vão estar vazias de si nunca, né? Essa proposta de renúncia a gente já conhece. Quando Jesus fala para os discípulos dele, né? Ele diz assim, ó, se vocês querem vir após mim, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é renunciar tudo aí, é negar a vocês mesmos, né? Quando Jesus, ele nos convida a segui-lo, nos convida a caminhar com ele, a ser aprendiz dele, a ser seguidor dele, ele vai dizer assim, ó, você quer me seguir, venha. Agora tem uma coisa, a partir do momento, escuta isso aqui, a partir do momento que você começar a me seguir, você vai deixar de existir. Meu filho. Jesus está dizendo isso para você. Então, assim, ó, negar a si mesmo é o seguinte, meu filho. A partir do momento que você tomou essa decisão, porque seguir a Jesus é decisão. Servir a Jesus é decisão, não é obrigação, não é regra, não é nada. Seguir a Jesus vai depender de você, do seu livre-arbítrio, da sua escolha, né? Vai depender só de você. Ele não vai te obrigar a nada, ninguém vai te obrigar a nada, ninguém vai te... Você pode até ser pressionado a seguir Jesus. Neguinho pode até querer enfiar o evangelho sua goela abaixo, né? Porque tem muita gente que não tem sabedoria e faz isso, né? Quer enfiar Jesus goela abaixo do povo. Neguinho pode até fazer isso com você. Mas seguir Jesus verdadeiramente é uma escolha sua. Então, quando Jesus chega para os discípulos e diz assim, ó, vocês querem me seguir? Neguem-se a si mesmos. Pegue a cruz de vocês e venham. Venham. Agora, a partir do momento que vocês começarem a me seguir, vocês vão parar de existir. Vocês não vão existir mais. Por quê? Por que não vai existir mais? Porque a partir do momento que vocês me seguem, vocês deixam de existir e eu vou viver em vocês. Eu vou viver em vocês, vocês estão entendendo? Isso aí, Paulo entendia disso. Isso que eu estou falando aqui, o apóstolo Paulo, ele entendia. Ele dizia, já não vivo mais eu não vivo mais. Quem vive agora é Cristo, Ele que vive em mim. Paulo está dizendo, eu sou seguidor dele. Eu vou caminhar após ele. Quando a palavra fala, deixa eu esclarecer isso aqui. Caminhar após a Cristo, está dizendo assim, ó, você vai caminhar direcionado por Ele, sabe? Você vai ser guiado por Ele, você vai fazer aquilo que Ele direcionar você a fazer.
Isso é caminhar após Cristo. Isso é caminhar após Cristo, né? É impressionante isso. A gente tem que entender esse parâmetro de referência. Por quê? Porque as referências na nossa vida, elas sempre vão chegar como incentivo. Como incentivo, né? Ela sempre vai chegar como incentivo. Não adianta você querer ter alguém como referência que não te leve para um lugar melhor, sabe? Que não te leve a crescer, que não te leve a amadurecer, que não te leve a ser uma pessoa melhor. Não, você tem que ter uma referência que te mostre o caminho, né? Que esteja na mesma dimensão, né? Espiritual que você quer, o que você já está, o que você deseja alcançar. Né? Tem que ter esse cuidado aí. Tem que ter esse cuidado, viu? Tem que ter esse cuidado. Então, Paulo, ele era muito humilde nesse sentido, né? Ele dizia, ó, me sigam, gente, mas eu sou pecador. Eu sou pecador, mas vocês olhem pra mim, olhem meu exemplo e me sigam. Me sigam que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí, quando você chega aqui, eu vou dar uma esticada na Bíblia. Se você tiver com a Bíblia aberta, eu quero que você vire a página no capítulo 11 mesmo. E chegue aqui no versículo 17. Porque Paulo, ele continua falando aos Coríntios sobre ser referência, né? Ele continua exortando, né? Ensinando, corrigindo a igreja de Coríntios sobre o que é ser referência. Só que ele entendeu, olha como o apóstolo Paulo era um cara era sábio, ele entendeu que para o povo, presta atenção isso aqui, gente, presta atenção, que para aquele povo aprender a ser referência, para aquele povo se posicionar, porque já foi dito aqui que a igreja de Coríntios, ela tinha muitos dons, mas ela não exercia, ela não caminhava, ela não se posicionava como igreja, como referência. E vocês sabem, nós sabemos que nós que somos discípulos de Cristo, nós que proclamamos Jesus, nós que abrimos a boca e dizemos que somos cristãos, o mundo, ele tá de olho na gente. Então nós somos pro mundo, apesar do mundo nos criticar, apesar do mundo nos perseguir, apesar de sermos ironizados, né? Apesar de ouvirmos ofensas por parte do mundo, o mundo, ele tá de olho na gente. Então tudo que a igreja faz chama a atenção do mundo. É por isso que é muito importante você saber se posicionar como referência. E Paulo, ele entendia isso. Ele dizia assim, não, a igreja de Coríntios, ela precisa estar posicionada da maneira correta. Ela precisa estar posicionada para ela ser referência aqui. Os cristãos de Coríntios, eles têm que agir conforme a palavra ensina. Só que Paulo entendeu que para eles aprenderem a ser referência, eles iam ter que primeiro aprender o que era ser igreja. Tem muita gente aí que não sabe o que é isso, não, meu filho. O que é ser igreja? Tem muita gente aí que não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Não sabe o que é ser igreja, né? Por quê? Aí a gente lê aqui, no capítulo 11, no versículo... Cadê, meu Deus? Ele diz assim, ó, que a igreja, porque, primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós e em parte eu acredito. Vamos parar aí. Ele fala isso no versículo 18. Ele diz assim, ó. Quando nós estamos congregando, escuta isso aqui para você entender muita coisa que acontece dentro da igreja e que você fica questionando a Deus, fica mandando Deus matar, fica mandando Deus descer a mão, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. E Deus vai dizer que para você ser referência, primeiro você vai ter que entender o que é ser igreja. Viu, meu filho? Porque ser igreja não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito que você é igreja, não. Não é de qualquer jeito. Paulo tá dizendo aqui, ó, que quando nós estamos congregando, nós nos ajuntamos, nós nos reunimos. Só que ele diz que a gente não se reúne para melhor. A gente se reúne para pior. Ele diz assim, ó, versículo 17, ele diz, ora nisto eu declaro, não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, mas para o pior. Ele está dizendo, quando vocês se ajuntam, vocês não se ajuntam para o melhor, vocês se ajuntam para o pior. Um negócio esquisito, né?
O que é que Paulo está dizendo aqui? O que é que ele está dizendo para Coríntios aqui? Ele está dizendo, foi o versículo que nós lemos antes, o versículo 18. Ele está dizendo que quando a igreja se reunia, havia problemas. Quando a igreja se reunia, haviam dissensões. A palavra que eu li aqui fala divisões. Tem bíblias aí que fala heresias, né? Mas a gente pode pegar tudo isso e transformar em conflito. A gente pode pegar tudo isso e transformar em discordância, né? Em diferenças, né? Em problemas, né? Em intolerância. A gente pode pegar tudo isso aí e jogar nessas dissensões, nessas divisões que Paulo está falando aqui. E por isso ele diz, quando vocês se juntam não é para melhor, é para pior. Mas eu acredito, aí ele diz, eu acredito que é necessário, olha que negócio, é necessário o quê, missionário? É necessário haver heresias, haver dissensões entre vós. Para quê? Para que os aprovados, olha, escuta, para que os aprovados, eles se manifestem entre vós. Os aprovados, quem são os aprovados, missionário? São sinceros. Tem a minha plenitude, ela não usa a palavra aprovados, é porque a King James ela é muito moderninha. Mas a plenitude que eu tenho em casa, que eu estudei por ela não usa o adjetivo aprovado. Ela usa sinceros. Os sinceros se manifestam. E quem são os sinceros? Quem são os sinceros? Os sinceros, meu filho, são as referências. Os sinceros caminham entre você. Os sinceros, as referências, às vezes a referência. Deixa eu abrir aqui. A referência que você precisa, ela não está muito longe de você, não. A referência que você precisa, ela não tem nome no YouTube, canal no YouTube, não tem programa de rádio, não tá em cima do altar, né? Não tá cantando um louvor, não é conhecido internacionalmente, não prega na Europa, não prega fora da cidade, não. Às vezes a referência que você precisa, a referência que você necessita, ela tá do teu lado, ela senta do teu lado, ela dá glória a Deus do teu lado, né? Muitas vezes ela passa por você, da paz do Senhor, você nem responde, mas ali tem uma referência, né? É isso que ele está dizendo, que os sinceros, eles estão no meio da igreja, né? Os aprovados estão no meio da igreja, e por isso é necessário que haja heresias na igreja, que haja problemas na igreja, que haja dissensões na igreja, que haja conflitos na igreja, que haja discussões na igreja, discussões saudáveis, viu, gente? Por quê? Para que os aprovados, os sinceros, eles se manifestem. Os sinceros, eles são aquelas pessoas que conseguiram cumprir o propósito da criação, né? Qual é o propósito? Imagem e semelhança. Conseguiram cumprir. São aqueles que refletem Jesus, sabe? Que fazem com que o desconcertado, eu vou usar essa palavra que eu não gosto muito, não. Eu não achei, não. O desconcertado, a pessoa que ainda não chegou no nível de amadurecimento espiritual, a pessoa que ainda não conseguiu ser transformada, a pessoa que ainda está no processo de transformação, né? Esses sinceros aí, eles vão sobressair sobre essas pessoas. Por quê? Para que essas pessoas aí sejam constrangidas pelo Espírito Santo. Sejam constrangidas. Aí você fica perguntando por que é tão importante congregar. Porque né? Hoje está cheio de desigrejado, né? Desigrejado. Está cheio de gente aí que não quer saber de congregar. Sabe por que você não quer saber de congregar? Porque você pegou aquela pessoa e colocou no lugar de Deus. Você pegou uma pessoa que não era para ser referência na tua vida e colocou como referência na tua vida. Você começou a colocar aquela pessoa como num pedestal e aí você se decepcionou. Por quê? Porque essa pessoa, ela é carne. Essa pessoa aí, ela é um bezerrinho de ouro. E o bezerrinho de ouro, ele derrete. Uma hora ou outra o bezerrinho ele vai se desmanchar na sua frente. Aí você para de congregar. E Deus está dizendo aqui para mim e para você que você tem que congregar. Por quê? Porque é no meio da igreja, é no meio do problema, é no meio da dissensão, é no meio do conflito que os que são doentes são sarados, sabe? Que os que estão na posição vão voltar pro prumo. Que aqueles que conseguiram refletir Jesus, que estão conseguindo a duras penas, porque não é fácil.
Refletir Jesus nunca foi, nunca vai ser fácil. Eu não estou mentindo aqui para você e não vou enganar você. Refletir Jesus não é fácil. Refletir Jesus é fazer aquilo que Jesus disse. Você não existe mais. Agora eu vivo em você. Eu sou você. Acabou. Isso é refletir Jesus. É por isso que é importante. Você não quer mais congregar. Por que você não quer mais congregar? Não quer não. Pronto. Por isso foi decepcionado. Pegou aquela pessoa que não era para ser referência, colocou como referência. Só que a referência, como Paulo disse aqui, ela também é pecadora. Referência também, ela pode errar. Referência também, ela pode escorregar, sabe? Então você tem que entender aquilo que Paulo disse para a igreja de Corintos. Capítulo 11, versículo 3. Entendam, Corintos. Me imitem, sejam meus seguidores, mas o cabeça da igreja, a referência principal na vida de vocês não sou eu, porque eu sou pecador. A referência principal é Cristo. Mas a gente não entende isso. A gente não entende. Já fica discutindo com Deus, brigando com Deus, questionando Deus. Que dentro da igreja tem isso, que dentro da igreja fulano fez isso. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não está entendendo que o joio e o trigo, eles têm que caminhar juntos, eles têm que permanecer juntos na plantação. A gente fica sem entender, né? Por que o jardineiro não arrancou? Por quê? O jardineiro está dando oportunidade ao joio, meu filho, para se converter. Está dando oportunidade ao joio, para o joio ser transformado. E o joio, ele é transformado através da vida do trigo. Através da vida do sincero. Através da vida da referência que caminha na igreja com você, mas você não consegue ver. Você não consegue enxergar. Talvez porque você ainda não cresceu da forma que Deus espera. Talvez porque você ainda continue menino. Você ainda continue criança, sabe, no reino, bebendo aquele leite. Você continue ainda tentando aprender quando a palavra diz que você já deveria estar ensinando, sabe? Mas o joio está ali. Aí o trigo, o propósito dos sinceros é fazer com que o joio ele se curve. Mas esse joio ele não vai se curvar diante do trigo. Não é diante do trigo. Ele vai se curvar diante daquele que o trigo reflete. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender, meu filho. O posicionamento daqueles que são referência, eles motivam a nossa vida. Sabe? Eles nos incentivam, eles nos dão inspiração. Eles nos dão inspiração. Nos dão inspiração. Aí lá no versículo 20, Paulo continua falando. Ele fala sobre a ceia. Ele diz assim, ó. Vocês quando se ajuntam, aqui ó. Deixa eu ver, versículo 20. Vamos lá, Ivana. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Né? Aí ele vem falando que comer, você come. Só que quando você se junta, o propósito maior da ceia, deixa eu dizer aqui pra você, meu amor, é você se autoexaminar, né? O propósito maior de você estar em comunhão com seus irmãos, de você estar naquele relacionamento, na convivência, é você se autoexaminar, sabe? E esse autoexame, ele pode ser feito não só na ceia, sabe? Eu acredito que o autoexame ele tem que ser uma coisa contínua na minha vida, na tua vida. Porque Deus diz que nós temos que pedir perdão 70 vezes 7, é o tempo inteiro. A gente tem que estar pedindo perdão a Deus, se redimindo com Deus. O tempo todo. Ah, meu Pai. Ai, Jesus. Aí Paulo tá falando com Corintos o que é essa igreja. Será que a gente consegue agora entender o que é essa igreja? O que é ser? Porque ser igreja é relacionamento. Você ser igreja, você congregar, você ser igreja é relacionamento. E qualquer relacionamento, em muitos deles, nós teremos que nos suportar mutuamente, né? Como Paulo fala lá para os Colossenses, eu falei isso aqui ontem. Paulo chegou para os Colossenses e disse aos Colossenses assim, ó, comecem a se suportar, suportai-vos uns aos outros, suportai-vos. E o que é suportar? Suportar é você conviver com as diferenças, que foi o que a gente leu aqui. Foi o que foi dito aqui. Que no meio da igreja há dissensões, há conflitos, há discordâncias. Então, estar congregando, ser igreja é relacionamento. E quando você tem relacionamento, quando você congrega, você tem que suportar. Você tem que aprender a conviver com as diferenças, sabe? Porque no meio dessa convivência, as referências, elas vão se sobressair. As referências, elas vão acontecer, sabe? E aí você pode chegar pra mim e dizer assim,
Uma missionária. E esse povo aí, que é referência, que a senhora tá falando aí, esse povo não tem pecado, não? Não, meu filho, tem pecado sim. Ninguém é perfeito, não. Esse povo tem pecado sim, sabe? Os sinceros, eles têm imperfeições, assim como você e como eu. Sabe? Muitas vezes, para eles estarem ali no meio da congregação, sabe? Avançando, se superando, matando um leão, matando a carne, a todo tempo na vigilância. Para eles estarem ali, eles têm que ser revestidos, sabe? Com aquela cerinha. Para quê? Para tampar as imperfeições, para esconder, tá? Para dar uma camuflada nas feridas, nas rachaduras. Porque os sinceros, as referências, eles também têm rachaduras, meu filho. As referências também têm feridas abertas. As referências também precisam ser cuidadas, sabe? As referências também precisam ser vistas, não só como referência também, mas como alguém que precisa também de referência. Sabe? A gente não entende, a gente quer a gente quer ir nos extremos de tudo. Você não pode extremizar tudo. Você não pode, porque existe equilíbrio. Ninguém é perfeito. A referência tá ali pra trabalhar na tua vida, pra ser inspiração na tua vida, sabe? Tá ali todo dia gemendo, chorando, avançando, se superando pra ser referencial. A referência é aquele que você dá um tapa nele e ele te dá outra face. A referência é aquele que você pisa no calo dele, mas ele não vai lá dar um pisão no seu pé de volta. A referência é aquele que você fere, mas ele não te devolve, sabe, a ferida. Essa é a referência, é aquele que Deus diz assim, todo dia a referência se levanta, geme, chora, diz assim, eu vou pra igreja, assim. Mais uma vez eu vou estar lá de pé, vou estar lá na posição que o Senhor me ensinou, do jeito que o Senhor me orientou, que eu deveria abandonar, renunciar à minha carne, renunciar a mim mesmo. Eu vou estar lá como referência. Mas eu sei que para eu estar lá eu vou ter que vencer mais uma milha. A referência ela também tem que vencer milhas todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque o propósito daquele que é referência é trazer sabor para a vida de quem não é. O propósito daquele que é referência, o propósito de quem é sal, como Deus nos diz, que nós somos o sal da terra, é trazer sabor. Aí Deus diz assim, se você não traz sabor, você serve para quê? Pra que você serve se você não tá conseguindo, sabe, dar sabor, se você não tá conseguindo inspirar, se você não tá conseguindo trazer as pessoas, sabe, fazer com que as pessoas tenham vontade de seguir o teu exemplo, tenham vontade de seguir esse Jesus que você proclama. Pra que você serve? Você não serve pra nada. Então eu quero dizer pra você que tá aí do outro lado na Cidade FM 87.9, pra você que tá no Caminhando de Sabedoria no Instagram, que tá no Facebook, pra todo mundo que tá aí, pra mim inclusive, né? Que nós possamos começar a colocar no nosso coração o que é ser referência. E o desejo de ser referência, né? O desejo de ser sal, o desejo de ser luz, sabe? O desejo de ser imitado e não copiado. Tem gente que gosta de ser copiado, sabe? Tem gente que o ego fica inflamado quando diz assim, não, eu adoro você. Porque tem gente que fala, eu adoro você, eu queria ser você. Olha que negócio. Aí ali é o diabo, atiçando a vaidade da referência. Cuidado, viu, com os elogios. A Helena Tanuri, ela é muito interessante. Ela diz assim, cuidado com o elogio. O elogio, ele é perigoso. O elogio pode matar você. O elogio pode contaminar o teu caráter. Né? Então que nós possamos entender isso, sabe? Que nós queiramos imitar, queiramos seguir o exemplo de alguém. Não copiar. Não copiar, porque quando se fala em cópia, a gente leva isso aí, isso é arremetido para algo falso. Cópia não é autenticidade. O que é cópia não é autêntico. Se você chegar com um documento que foi xerocado num cartório, ele vai precisar ser autenticado. Por quê? Porque ele não é original. Ele precisa receber um carimbo de autenticação. Então, cópia não é original. Você tem que ser você tem que ter identidade, você tem que começar a entender que para ser referência, você vai ter que aprender a ser igreja.
Ai, meu, deixa eu dizer aqui. Não tem como você ser referência se você não aprender primeiro a ser igreja. Primeiro, seja igreja. Depois, queira ser referência. Porque se você não souber lidar com as diferenças dentro da igreja, se você não souber lidar com as dissensões, com os conflitos, se você não souber lidar com os problemas, não souber lidar com aquele irmão que ainda tá, sabe, engatinhando na fé, com aquele irmão que ainda não foi tratado, que ainda não se deixou transformar, se você não aprender a se posicionar diante do tapa na cara, se você não aprender a se posicionar diante do irmão que toma a tua capa, você tá com frio, mas o irmão vai lá e arranca de você. Se você não aprender a se posicionar como referência, não aprender a caminhar com sabedoria dentro, né, da igreja, no meio que você anda, seja em casa, seja no trabalho, porque isso vale para tudo, não só para dentro do ministério, não só para dentro da tua igreja, não só para dentro da tua casa, mas para aqueles que não conhecem o teu Deus, para aqueles que olham para você e dizem assim, ali é crente, eu vou ficar de olho nela, porque ninguém fica de olho em você, ali é crente, eu vou ficar de olho, né? Aí o menor deslize, os dedos são apontados. Então a gente tem que ser exemplo. Nós temos que entender, gente, que nós somos referência de Cristo na terra. O ministério de Jesus, a responsabilidade desse ministério está sobre mim, sobre você. Por que Jesus, ele teve que, sabe, ele começou a catar tantos discípulos, a gente já falou aqui sobre os 12, mas esses 12, todos nós somos discípulos, todos nós somos aprendizes, somos seguidores, todos nós confessamos, todos nós proclamamos esse Cristo. Então, o mundo, ele está de olho na gente. Então, você tem que ser referência também no seu trabalho. Você tem que ser referência também na tua rua, também no supermercado, também no dentista, também no cabeleireiro, sabe? Você tem que ser referência em todos os lugares por onde você passar. A palavra de Deus diz que uma luz, ela não pode ficar oculta. Quando que se acende uma candeia e ela fica oculta? A palavra diz que ela fica por trás do cesto, esqueci o nome que eles falam, fica ali oculta, não tem como. Por quê? Porque a luz, ela foi feita para clarear, ela foi feita para iluminar. Então, a palavra que Deus trouxe para mim e para você ontem, desde ontem, né? Coisa linda demais. É isso aqui, gente. Você quer ser referência, seja igreja. Você que está buscando uma referência, busque, porque você precisa, todo mundo precisa ter referência. Agora tenha cuidado, peça a Deus, sabe? Começa antes de você se colocar aquele negócio assim e ficar o tempo inteiro só olhando para aquela pessoa, procure saber se aquela pessoa realmente tem condição de ser uma referência na tua vida. Viu? Que é para você não começar a caminhar por caminhos que Deus não quer. Começar a colocar em pedestais pessoas que não servem para ser referência, né? E cuidado, porque até a referência, um dia ela te decepciona. Até a referência um dia vai ter um problema. Até a referência um dia vai levantar com o pé esquerdo, né? Até a referência um dia vai falar algo que não vai te agradar. E aí, por causa disso, você para de congregar. E Deus diz que congregar é bíblico. Então a gente tem que aprender a caminhar no meio da congregação, né? Tem que aprender a se alegrar, né? No meio da congregação. Amém? Essa palavra aqui foi a palavra do trono de Deus, né? A palavra para edificação da minha vida e da tua vida. Ah, meu pai, são 15h53, eu já vou deixar aqui um abraço para todo mundo que tá aí. Eu tô vendo aqui Lili no Facebook. Eu tô vendo a Bispa Elisa do programa